Irmãos, eu já preguei aqui na IPVO, nesse texto que eu vou compartilhar com você nessa noite. No entanto, eu me lembro que eu peguei uma parte maior, um bloco maior, e expus que a mensagem central, quando nós olhamos para a primeira epístola de Pedro, a partir do verso 13, capítulo 1, do verso 3 até o verso 12, nós temos como mensagem central aqui a salvação do peregrino. Pedro escreve para os peregrinos, os exilados, assim ele chama os cristãos, os forasteiros, os cristãos que, após conhecerem a Cristo, servirem a Cristo, se tornarem discípulos de Jesus, estavam enfrentando perseguições por causa da fé, estavam sofrendo. E Pedro então escreve os chamando de peregrinos, forasteiros, lembrando essa realidade da natureza do cristão que transcende a questão geográfica, a questão da nossa vida nessa terra. Nós entendemos que nós somos cidadãos da terra, temos uma pátria, temos uma nação aonde servir, aonde anunciar o evangelho, mas somos ao mesmo tempo cidadãos do reino dos céus. E Pedro está lembrando essa verdade. Então, a mensagem do capítulo 1, desse bloco, ela se concentra em Pedro falando acerca da salvação do peregrino. Há um detalhe interessante, porque Pedro, ele mostra que quando nós falamos em salvação, nós cristãos, nós não estamos pensando apenas no futuro. Ele até começa falando da viva esperança, da bendita esperança do cristão. E ele diz, de fato, há uma graça que se manifestará no último tempo. Jesus Cristo nos levará para o seu reino, reino de paz, de justiça, onde não haverá mais sofrimento e dor alguma. Então há um caráter futuro na salvação. Mas Pedro também quer mostrar nesse bloco que a salvação do cristão ela tem um caráter presente e um caráter passado. Passado no sentido de contemplar aquilo que Deus fez ao longo da história. Ele vai mencionar os profetas antigos, que profetizavam sobre o Messias, mas que não tiveram o privilégio que esses irmãos e que eu e você temos, de agora vivermos nesse período em que se concretizou o plano de Deus, a promessa de Deus. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus ensinou, Jesus morreu pelos pecadores e foi agora ressuscitado. E Pedro ainda fala desse caráter presente da salvação. Quando nós pensamos em salvação, nós cristãos, nós podemos afirmar que nós estamos sendo salvos. É a ideia de que há uma presença constante do Espírito Santo de Deus em nós, que nos habilita, que nos capacita a viver no mundo caído. E dessa forma, já desfrutarmos no presente vislumbres daquilo que nós viveremos no futuro. No entanto, eu quero colocar a lupa sobre 2 versos de maneira mais específica nesse texto. E quero chamar a sua atenção então para a sua mensagem. Quero te convidar a ler comigo do verso 3 apenas para a gente contextualizar esses 2 versos. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. A palavra de Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, agora presta atenção nesses 2 versos comigo, verso 8 e 9. A quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que o Senhor nos abençoe e aplique esse texto ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos então para a realidade dessa passagem, Pedro agora vai tocar nesses 2 versos em um assunto que entendo eu ser muito precioso e importante para nós. Confesso que fui pesquisar um pouco sobre alegria, felicidade, e percebi que nós não temos tanto material quanto eu acho que deveríamos ter.
na perspectiva da fé cristã. Nós, por exemplo, temos dificuldade às vezes de diferenciar alegria de felicidade. Então, isso me motivou a pesquisar, a aprender um pouco mais. E já aproveito para fazer uma propaganda. Nós estamos com um podcast da IPVO e nós vamos agora para o próximo tema nosso, o próximo programa, falar sobre fé e alegria. E foi pensando nisso, estudando, pesquisando, que me veio esse texto à mente. E eu quero então compartilhar algo com você nessa noite sobre a alegria indizível, a alegria inexplicável. Lembro, irmãos, de 2 fatos que me chamaram a atenção. Um, mais recente, há alguns dias atrás, eu vi uma certa polêmica envolvendo uma série que está bastante na moda aí no Brasil, The Chosen. Essa série tem atraído a atenção de muitas pessoas. E eu vi uma polêmica de um pregador que eu sei que muita gente gosta, e eu não estou aqui para desqualificá-lo como pregador, mas para dizer que eu acho que nisso aí ele deu uma escorregada. Quando ele dizia que o cristão não deveria assistir essa série, e uma das coisas que me chamou a atenção, um dos destaques que ele deu, ele disse o seguinte, que a Bíblia não mostra Jesus alegre, que se você quer ver Jesus alegre, assista The Chosen, porque o Jesus da Bíblia não é o Jesus do The Chosen. E é óbvio, irmãos, quando nós falamos em uma série e em qualquer tipo de entretenimento, o cristão deve assistir como entretenimento. A gente não tem que assistir The Chosen para aprender sobre Bíblia. Para aprender sobre Bíblia, a gente abre a Bíblia e lê. A gente não tem que assistir a série para ser edificado, fortalecido. Não, irmãos. A gente senta para se divertir. E olha que coisa boa, na minha opinião, se divertir com uma série que ainda é baseada nas Escrituras. Pastor, mas nem tudo que está lá está na Bíblia. É, meu irmão. Isso faz parte do mundo, vamos dizer assim, do entretenimento. O problema para mim é o cristão ir para a série querendo receber ali a palavra de Deus de maneira fiel. Irmão, senta, assista e faça como os bereanos lá em Atos. Confira com as Escrituras. O que não for na Bíblia, você pode até achar bonito. Você fala assim, puxa, que bonito, mas não está na Bíblia. Então isso aqui é inferência do autor. Mas o que é que me chamou a atenção, irmãos? E nós, inclusive, num desses episódios do podcast, falamos um pouco sobre fé e espiritualidade. E eu me lembro que eu mencionei um livro chamado A Espiritualidade na Prática, do Paul Stevens. E uma coisa que ele diz ali, que eu entendo que resume todo o conteúdo que ele vai transmitir naquele livro, e que me marcou, é que ele diz que Jesus foi o ser humano mais humano que pisou nessa terra. O destaque dele é, ninguém foi tão humano quanto Jesus. Claro, irmãos, 100% Deus, mas 100% homem, plenamente homem, homem perfeito. Nós temos limitações na nossa humanidade por causa da queda. Por exemplo, aqueles que estudam a mente humana dizem que a gente não usa pouquíssimo, um percentual baixíssimo do cérebro humano. Eu entendo que isso talvez tenha alguma relação com os efeitos da queda em nós. Jesus nasceu sem pecado. Jesus era ser humano perfeito, plenamente humano. E olha que interessante, a religião muitas vezes, ela desenha um Jesus que, na minha opinião, irmãos, não condiz com a realidade do que a Bíblia nos apresenta. O Jesus do Evangelho começa o seu ministério em uma festa. Irmãos, talvez isso se incomode os religiosos, mas Jesus ia à festa. Jesus ia à festa de casamento. E pasmem, Jesus ainda transformou a água em vinho. Eu já vi um monte de gente fazendo teorias para falar assim, não, aquele vinho era um vinho não alcoólico, era isso. E não havia o vinho alcoólico. Bobagem, irmãos. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia inclusive alerta acerca do perigo de se embriagar com o vinho. Pasmem, Jesus está numa festa e de repente a festa fica menos alegre, porque está faltando aquilo que fazia parte de toda a festa naquela época. E Jesus então transforma a água em vinho e traz novamente alegria para aquela celebração. Esse é o Jesus das Escrituras, irmãos. Plenamente humano, tinha fome como eu e você, tinha sede como eu e você, se entristecia como eu e você, e por que não, se alegrava como eu e você. Plenamente humano.
Irmãos, isso me acendeu um sinal de alerta sobre como talvez nós precisamos refletir um pouco mais acerca dessa alegria bíblica, tão preciosa, tão importante. Eu me lembrei de uma outra experiência, essa um pouco mais distante, cerca de 10 anos. Fui visitar um país da Europa, fui para um casamento da minha irmã. Me maravilhei com a cultura lá em Londres. A cultura do inglês é aquela coisa extremamente organizada. Por isso que a gente costuma falar que é pontual, a pontualidade britânica. 5 minutos antes do casamento, está todo mundo na porta do lugar onde vai ser a festa. 5 minutos antes de terminar, está todo mundo na fila do elevador para ir embora. Se assentam às mesas, de certa forma, como organização. Era a família da noiva com a família do noivo. E aí, de repente, não é aquela confusão que a gente vê no Brasil, quando vai sair um jantar, um almoço, que o povo enfia na fila, um fura a fila do outro, e enche o prato de comida, e parece que o mundo está acabando. Irmãos, uma coisa organizada. Vem lá a pessoa que está conduzindo a cerimônia, vem a uma mesa e diz: vocês podem se servir. Apenas aquela mesa se levanta. Não tem fila, irmãos. Vai só aquela mesa. Todo mundo se serve. À medida que aquele primeiro que se serviu se assenta, ele não come. Ele espera todos da mesa se assentarem. E juntos, então, fazem a refeição. Um negócio bonito, irmãos. Mas aconteceu um fato curioso. Nessa mesa, de repente, surgiu uma conversa. E eu não digo que eu falo inglês, eu sobrevivo no inglês. E eu sobrevivendo ali, percebi que havia uma interação entre um tio do meu cunhado e a minha família. E esse tio, então, em inglês, perguntou para um dos membros da família: você faz o quê? E meu irmão respondeu: eu sou músico, toco na orquestra, formado em música e tudo mais. Ele: nossa, que profissão maravilhosa. Perguntou para a Ingrid: e você? O que você faz? A Ingrid falou: sou fonoaudióloga, também trabalho com música, dou aula de canto. Que coisa, só tem profissão bacana nessa mesa. E você, minha cunhada? Eu sou psicóloga. Ele falou: nossa, que coisa maravilhosa. E você, minha mãe? Eu fui diretora da escolinha lá na Betel, trabalhei na escola, já estou aposentado. Que coisa legal, educação, coisa maravilhosa. E parece, irmãos, que é de propósito. Quem sobrou para ser o último da mesa? E de repente ele virou para mim e falou: sim, e você? Irmãos, eu respondi, eu falei com todas as letras: sou pastor presbiteriano. Eu sei que a nossa história vem daquela região. Eu percebi que o semblante dele mudou. E eu então perguntei para ele: eu vi que você está diferente, por que você ficou assim, meio incomodado? Irmãos, eu ouvi algo que me marcou, viu? Que eu carrego essa experiência comigo. Ele disse o seguinte: eu posso te confessar? Eu disse: pode, claro. Não, porque a igreja presbiteriana é da Escócia, nós estamos aí nesse contexto. E eu confesso que eu tenho a impressão de que os pastores presbiterianos não são felizes e não querem que ninguém mais seja. Tamanho rigor, irmãos, que às vezes a religião impõe sobre as pessoas. Me desculpe, meu irmão, nossa herança presbiteriana é maravilhosa. Não estou aqui para falar mal da nossa herança. Mas isso não quer dizer que nós não devamos refletir acerca do ensino bíblico, acerca de um tema tão precioso, a alegria cristã. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você, então, nessa noite. Pedro está dizendo o seguinte no verso 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos, contristados, por várias provações. Pedro está dizendo, irmãos, que o cristão, ele exulta, ele se alegra na salvação que ele recebeu em Cristo Jesus, ainda que isso não o prive, não o poupe de passar por experiências na vida que tragam tristeza. Nós temos aqui então essa palavra exultar, que tem um sentido na passagem, ela vai aparecer ainda no verso 8, de regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessiva. Essa é a palavra grega que aí aparece. Ainda, irmãos, no verso 8, nós vemos Pedro dizendo: mas crendo, na parte B, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aqui nós poderíamos, eu vou falar mais de alegria, então não vou mencionar tanto o termo aqui ainda, mas nós poderíamos ver um detalhe interessante no texto original. Se nós fizéssemos uma tradução literal, Pedro está dizendo aqui que esses irmãos, crendo, eles se alegram com alegria. Essa é a tradução literal.
Pedro está dizendo: vocês se alegram com alegria. Ou seja, Pedro está dando ênfase à alegria cristã. E eu quero então fazer jus a essa ênfase de Pedro, e colocando então a lupa sobre esse verso mais especificamente, compartilhar com você algumas coisas nessa noite acerca da alegria cristã. Ainda a título introdutório, talvez a pergunta que surge a nós seja essa: como alguém pode se alegrar em meio ao sofrimento mais intenso? Como assim? E para isso então eu preciso distinguir aquele conceito comum, digamos, fora do ambiente cristão, acerca de alegria e de felicidade. Em linhas gerais, não estou dizendo apenas daquilo que a Bíblia diz, mas o conceito geral que nós vamos encontrar na sociedade. Felicidade é visto como algo mais interno, tem um sentido de paz interior, de contentamento, de bem-estar. Então é um estado de bem-estar, é um estado de contentamento, é um estado de paz interior. Então, quando alguém diz que está feliz na nossa cultura, pelo menos deveria ser, é sobre isso que ele está dizendo. No entanto, a alegria, ela está mais ligada a atos ou fatos positivos. Então, quando algo acontece, um fato acontece, um ato específico é positivo ao indivíduo, ele então se alegra. O que isso significa? Ele tem momentos de êxtase, ou algum fato bom que acontece particularmente com ele, e que então é geralmente definido como uma emoção de êxtase, um sentimento que alguém tem baseado em um fato específico que ele vivenciou. No entanto, irmãos, a nossa preocupação é encontrar a resposta bíblica. O que a Bíblia diz sobre felicidade e sobre alegria? Claro que a minha ênfase é em alegria, mas de maneira rápida, o que nós percebemos sobre felicidade então? Nós temos um termo hebraico no Antigo Testamento para felicidade. Por exemplo, que vai aparecer no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então essa bem-aventurança é traduzida também como felicidade. Obviamente você já deve ter feito a conexão com o Novo Testamento, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, no famoso Sermão do Monte, inicia o seu sermão apresentando uma lista de bem-aventuranças, ou seja, uma lista da felicidade. E ele então apresenta a nós, o termo agora que aparece no Novo Testamento para felicidade, era um termo aplicado às pessoas mais afortunadas, até mesmo aos ricos, como alguém que por conta de toda a circunstância de vida, agora experimenta esse estado de contentamento. No entanto, Jesus agora ele traz essas expressões, e o Antigo Testamento também, trazendo um sentido mais amplo e mais profundo. Eu resumiria dizendo que felicidade à luz das Escrituras tem a ver com ter o caráter de Deus, ou fazer a vontade de Deus. Na medida em que nós experimentamos do relacionamento com Deus, na medida em que nós nos parecemos com Deus, na medida em que nós obedecemos a Deus, na medida em que nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós desfrutamos da felicidade bíblica. E é por isso que toda bem-aventurança vem com o quê? Ele apresenta para nós uma espécie de um fazer. No entanto, a alegria, irmãos, ela tem um outro sentido. Ela tem um sentido um pouco mais neutro, está mais relacionada a coisas positivas e coisas negativas também, que podem trazer alegria aos indivíduos. Por exemplo, nós vamos ouvir em Atos de gente que, aliás, desculpa, em Atos não, no Evangelho, de religiosos, dos religiosos que se alegraram quando Judas resolveu trair Jesus. No entanto, irmãos, a própria Bíblia vai usar esse termo e vai trazer para nós um sentido mais amplo, mais profundo. Posso resumir então dizendo o seguinte, que a alegria, à luz da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela trata-se de uma qualidade, não apenas uma emoção passageira. Ela é distinguida do mero contentamento e está mais focada em Deus e nos feitos de Deus. Tem um livro do pastor Martin Lloyd-Jones chamado Alegria Indizível, onde ele aborda
todo esse tema. E ele então lança luz sobre o sentido dessa alegria, nos convidando a perceber que, na verdade, essa alegria tem uma origem divina. E aqui então eu começo a te apresentar algumas características dessa alegria cristã. A primeira delas é que ela tem uma origem divina. A Bíblia diz em Gálatas 5:22 que a alegria é fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Pedro está dizendo dessa alegria, e ele está colocando essa alegria em Cristo. O bloco que nós lemos está mostrando isso. Ele vai dizer no verso 8: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Ou seja, em Cristo, esses irmãos podiam agora exultar e se alegrar, mesmo em meio à adversidade. Ou seja, a origem dessa alegria, irmãos, é o próprio Deus. Se nós dermos uma olhada, por exemplo, lá no Salmo 16, a gente vai perceber que é o mesmo sentido. O verso 11 diz o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O salmista está dizendo, irmãos, que essa alegria, que não é a alegria comum do mundo, talvez eu fale um pouco mais disso aqui daqui a pouco. Ele está dizendo que essa alegria ela tem origem no próprio Deus. O que isso significa para nós, irmãos? Significa para nós que essa alegria não é produzida pelo ser humano. Essa alegria que a Bíblia está apontando aqui, com um caráter mais elevado, ela não está relacionada a coisas que eu e você produzimos ou conquistamos. Mas essa alegria é uma dádiva, um presente de Deus. É importante dizer isso, porque quem sabe você, ouvindo essa mensagem, percebe essa realidade, de que tudo que nós precisamos fazer é simplesmente abraçar essa alegria, que Deus nos dá graciosamente. A origem dessa alegria é o próprio Deus, irmãos. Não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente conquista. Romanos 15:13 vai falar dessa alegria com esse mesmo caráter. Olha o que diz o texto: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, ou de toda alegria, e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo, a minha oração é para que vocês recebam essa alegria que tem origem em Deus. O que isso significa, irmãos? Que não somos nós, no nosso empreendimento humano, nas nossas conquistas, na nossa habilidade de gerir as coisas, que conquistamos essa alegria. Não. De repente você não precisa olhar para quem está perto de você e ver aquilo que ele conquistou, aquilo que ele produziu e dizer, esse é alegre, ele tem uma alegria diferente, porque ele soube como conquistá-la. Não, irmãos. Essa alegria, ela tem origem em Deus. É Deus quem a dá. Essa alegria, irmãos, que em segundo lugar, tem uma natureza sobrenatural. Óbvio, uma vez que é o próprio Deus que a dá, de cara nós já percebemos a sua característica sobrenatural. Mas não apenas por ter a origem em Deus, mas por ser uma alegria que transcende as circunstâncias. Ela é supracircunstancial. Ela não está baseada nas experiências de vida que nós vivemos. Pedro agora vai mostrar, irmãos, o caráter dessa alegria, quando ele diz o seguinte, lá no verso 8: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Se o texto literal já traz para nós esse sentido de alegria na alegria, ele ainda traz agora um adjetivo qualificando ainda mais essa alegria, e diz que essa alegria é indizível. Deixa eu te dar uma informação importante. A palavra que aparece aqui para indizível, ela só aparece aqui, em toda a Bíblia. Pedro está dizendo, lembre-se dessa realidade, para que cristãos que estão sofrendo, que a alegria que o cristão experimenta, ela é supracircunstancial. De tal maneira
que ela é indizível, ou nós poderíamos usar sinônimos, ela é inexprimível, ela é inefável, ela é inexplicável. É interessante, irmãos, porque quando nós ouvimos sobre paz, nós vamos perceber que o mundo experimenta certa medida de paz. Deus conservou certas bênçãos, certa medida de bênçãos sobre todos os seres humanos. Na sua longanimidade, apesar da rebeldia do homem no Éden, apesar da rebelião e do pecado do homem, e Deus tinha todo o direito, então, a partir dali, de punir finalmente o homem, mas Deus, na sua longanimidade, Ele ainda preserva o mundo que Ele criou, e Ele compartilha certa medida de bênçãos com todos os seres humanos. Então, por exemplo, irmãos, há uma certa medida de graça que Deus compartilha com todos os seres humanos. Ou seja, o nosso mundo só não é pior porque nós não fomos entregues à nossa própria sorte. Ou seja, ainda que alguém não conheça a Deus, ele ainda pode produzir algo bom, algo que nós podemos inclusive desfrutar, porque aquilo que ele produz de bom é resultado dessa certa medida de graça que Deus compartilhou com ele. No entanto, a Bíblia nos fala de uma graça especial. Essa é a graça dos que creem, essa é a graça dos salvos, é a graça da redenção, é a graça da salvação, é a graça, irmãos, que nos garante não apenas um viver melhor na terra, mas nos compra, nos garante um lugar no céu. Da mesma forma, quando nós falamos de paz, nós entendemos que o ser humano experimenta certa medida de paz. Quando nós falamos para qualquer pessoa aí fora sobre paz, ele vai dizer: olha, eu sei o que é paz. No entanto, o que a Bíblia nos mostra é que Jesus Cristo, Ele oferece uma paz que o mundo não conhece. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, porque no mundo de fato vocês terão aflições. E lá na frente Ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, porque no mundo vocês terão aflições, mas a paz que eu tenho a oferecer a vocês, ela é supra-circunstancial, ela está acima da realidade sofrida que vocês experimentam. E nós então ouvimos o autor bíblico dizer lá na frente acerca de uma paz que excede todo entendimento, ou seja, uma paz que é difícil explicar. Só quem experimenta essa paz sabe do que nós estamos falando. Sabe o que é o bonito, irmãos? Pedro está aqui falando de alegria e está usando o mesmo paralelo. Pedro está dizendo que há uma alegria que excede todo entendimento. É uma alegria indizível. É uma alegria inexplicável. Pedro está dizendo que o cristão recebeu de Deus a graça de experimentar essa alegria. Essa alegria é tão profunda, esse é o sentido do termo indizível aqui, que essa pessoa que a experimenta não é capaz de expressar em termos humanos. Que bonito, irmãos, ouvir sobre essa alegria. Só aquele que a experimenta sabe do que nós estamos falando. É uma alegria que transcende aquilo que é circunstancial. Nós ouvimos Paulo falar dessa alegria em Filipenses. Paulo está na prisão. Paulo está sofrendo. Paulo está passando um momento difícil, irmãos. Mas Paulo está preocupado com a igreja. Tem gente que não preocupa com a igreja, não lembra da igreja, não se importa com a igreja, nem quando vai tudo bem. Quanto mais quando está sofrendo um sofrimento tão intenso. Mas esse era o apóstolo Paulo, irmãos. Ele tinha tudo para estar preocupado com ele mesmo, com as coisas dele, com o sofrimento dele. Mas Paulo escreve uma epístola, e essa epístola fica conhecida como a epístola da alegria. E lá Paulo está exortando os irmãos: ei, a alegria dos céus já está disponível para vocês. Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo Paulo, Filipenses 4:4. Paulo ainda vai repetir: digo de novo, alegrai-vos. Irmãos, essa alegria, ela é inexplicável. Essa alegria, irmãos, ela é sobrenatural. E deixa eu te dizer uma coisa: ela é disponível a todo aquele que crê. Essa alegria transcende as circunstâncias.
A alegria em Deus não depende do quanto a nossa conta é gorda. A alegria em Deus não depende de um diagnóstico positivo do médico. A alegria em Deus não depende de um tratamento amoroso, de um tratamento gracioso, da gratidão daqueles que nos cercam, dos nossos amigos e familiares. Essa alegria, irmãos, transcende a tudo e a todos. Que bonito, irmãos, ouvir sobre essa alegria. Esses cristãos a quem Pedro escreve, por causa da fé, muitos deles tinham perdido a sua fonte de renda, estavam trabalhando em empregos mais humildes. Essa era a realidade dos cristãos do primeiro século. À medida que eles confessavam a Jesus, muitos deles perderam cargos, perderam empregos, perderam uma condição social mais abastada. E Pedro está dizendo: olha, vocês, apesar disso tudo, receberam de Deus a graça de poderem se alegrar nele, mesmo em meio ao sofrimento. Muitos deles, irmãos, sofreram na carne, foram perseguidos, maltratados, açoitados. Muitos cristãos foram mortos, e aliás continuam sendo até hoje. Mas nada disso retira a alegria dos seus corações. Essa alegria transcende ao natural, ela é sobrenatural. Pedro ainda vai mostrar para nós, irmãos, em terceiro lugar, que a alegria do cristão, ela tem um propósito. E o propósito dela é muito nobre, é um propósito glorioso. Olha o que Pedro ainda diz no verso 8: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Se você der uma olhada no verso 7, Pedro vai dizer o seguinte: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A palavra que aparece aqui para cheio de glória, a expressão, ela significa aquilo que foi e continua sendo glorificado. A conotação é da presença da glória divina, que caracteriza esse tipo de alegria na vida do cristão. O que isso significa? Que o cristão, ele recebeu de Deus a graça de uma alegria que transcende ao natural, e em meio a essa alegria, ele desfruta da presença da glória. É isso que o texto está dizendo. E não só isso, ele é um instrumento para que Deus seja ainda mais glorificado, na medida em que ele se alegra em Deus. Nós poderíamos, irmãos, e eu vou resumir aqui, dizer muita coisa sobre isso, mas há uma frase do pastor John Piper que eu lembrei preparando essa mensagem, que talvez traduza um pouco desse sentido. Pastor John Piper disse certa vez o seguinte: que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais plenamente satisfeitos nele. Deixa eu repetir: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais plenamente satisfeitos nele. Felicidade, irmãos, contentamento, mas que traz como consequência também essa manifestação da alegria que redunda em glória ao nosso Deus. É disso que Pedro está falando, do Deus que é glorificado no povo que se alegra nele, mesmo em meio a tempestades, em meio a problemas, em meio a circunstâncias adversas, em meio a perseguição, em meio a um mundo, irmãos, cheio de problemas como o que nós vivemos. Nosso país tem muitos desafios. De repente você lê uma notícia e fala assim, como a expressão que o pessoal tem usado hoje na internet: puro suco de Brasil. Como é que pode, irmãos? Ouvindo acerca da corrupção, ouvindo acerca das coisas que acontecem no nosso país, isso gera em nós indignação, insatisfação com essa condição. No entanto, irmãos, nada disso rouba a alegria do cristão, porque ela transcende aquilo que é natural, aquilo que é circunstancial. E mais, pelo fato do cristão permanecer alegre em Deus, mesmo diante desse contexto, sabe o que acontece? Deus é glorificado. As pessoas então olham para o cristão e percebem que essa alegria que ele tem é diferente. Essa alegria agora então aponta, focaliza o próprio Deus.
Nós então, irmãos, somos usados para que Deus seja engrandecido, para que glórias sejam atribuídas a Deus, como resultado do fato de que Ele derramou dessa alegria sobrenatural nos nossos corações, mesmo em uma realidade, às vezes, difícil. E finalmente, irmãos, em quarto e último lugar, Pedro vai mostrar para nós que essa alegria, ela tem ainda um resultado extraordinário. Ela redunda não só em glórias a Deus nos céus, mas ela também redunda em vidas transformadas na terra. Olha o que Pedro ainda vai dizer, e eu repito o verso 8 com você mais uma vez. O texto diz assim: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Pedro está dizendo que essas pessoas, esses irmãos e todos os cristãos, por inferência, receberam de Deus essa alegria, que é sobrenatural, que transcende ao natural, que é supracircunstancial, que redunda em glórias a Deus, mas que essa alegria também é um instrumento para que outros também sejam transformados para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Essa alegria é um poderoso testemunho acerca de Deus. Você quer um exemplo de como a Bíblia trata sobre essa alegria? Verso 2 do Salmo 126 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O que o Salmo 126 está mostrando é um povo que sofre, mas esse povo que sofre é agraciado por Deus, e esse povo que sofre demonstra grande alegria e júbilo, grande gozo em Deus, de tal maneira que as nações percebem os feitos de Deus, gerando alegria no coração do seu povo. É bonito, irmãos, porque Pedro vai usar essa expressão, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O que nós precisamos lembrar? E o que Pedro aqui está fazendo menção e trazendo à memória? Se você der uma ida lá em João capítulo 20, você vai perceber que o texto vai narrar a nós o momento em que Tomé, diante do Cristo ressuscitado, pede ao Senhor Jesus para tocar nos sinais, nas marcas da sua crucificação. E o nosso Senhor, irmãos, com uma graça muito grande, o nosso Salvador Jesus Cristo, com um amor profundo, estende as mãos e diz: toca, Tomé, pode tocar. Não tem problema, pode tocar. Um puro ato de graça, irmãos. É bonito ver isso, porque a gente percebe que o Evangelho tem espaço para dúvida. O Evangelho tem espaço para os fracos. Claro, irmãos, ainda que nós não exaltemos a dúvida, o próprio Cristo então vira para Tomé e diz assim: pode tocar, Tomé, mas deixa eu te dizer uma coisa, mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Pedro foi um desses que viu a Jesus, que tocou em Jesus. Atos vai dizer: aquele que as nossas mãos apalparam. Pedro experimentou andar com Jesus, Pedro viu os seus milagres, e Pedro agora está escrevendo para um povo convertido sem ter visto a Cristo. É a primeira geração daqueles que não foram testemunhas oculares da vida e ministério de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, mas mesmo assim creram. E Pedro está mostrando, irmãos, o quanto essa fé é preciosa, o quanto essa fé, irmãos, tem um poder de testemunhar acerca de Deus. Esses irmãos, ainda que não viram, eles creram, e a alegria deles trouxe como resultado, claro, como uma origem divina, a alegria indizível, que se tornou agora o grande testemunho que eles tinham a compartilhar aonde eles estivessem, acerca dessa fé que eles nutriam nos seus corações. Que bonito perceber, irmãos, que essa alegria finalmente então, ela é um grande instrumento
para que Cristo seja conhecido, para que as pessoas de repente percebam o caráter do cristão e digam: há algo de diferente. Não, irmãos, esse algo de diferente não é que o crente é mais rico. Não, esse algo de diferente não é necessariamente que o crente não fica enfermo. Não, esse algo de diferente não é necessariamente que o crente não sofra. Não, ele sofre, às vezes até mais. Quem é que sofre por causa do pecado? A não ser aquele que reconhece Deus em seus caminhos. Quem é que sofre, irmãos, por viver uma vida que talvez, em algum ponto, está distante daquilo que Deus deseja? É só ouvir o apóstolo Paulo: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Pobre homem que sou. O cristão sofre talvez mais do que aquele que não conhece essa graça. A diferença, irmãos, não está na ausência do sofrimento, mas naquilo que nós recebemos para suportar, para vencer o dia mau. E quando nós então temos um coração, pela graça de Deus, alegre, nós nos tornamos instrumento para que Cristo seja conhecido. Só pode ser algo sobrenatural. Isso aí não tem outro jeito. Não tem outra fonte. Tem algo de diferente na vida dessa pessoa. E nós de repente somos um instrumento, irmãos, para anunciar quem é a fonte da nossa alegria. Não, a fonte da nossa alegria não é o nosso político ganhar a eleição. A fonte da nossa alegria não é que a gente foi premiado na loteria. A fonte da nossa alegria, irmãos, não está em nós. Ela é o próprio Deus, como Pedro já nos mostrou. Quero concluir. Quando nós então percebemos toda essa dinâmica, descobrimos que essa alegria tem origem em Deus, não é a gente que gera essa alegria, eu preciso apenas te fazer um alerta para terminar. Pastor, essa alegria é o cristão que desenvolve? Não. Ele recebe de graça. A origem é Deus. Mas qual o alerta que o Senhor precisa fazer? O alerta que Davi nos apresenta no Salmo 51. Como bons presbiterianos, nós entendemos que salvação é graça de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E nada, irmãos, é nada mesmo. Nós entendemos, irmãos, que o escrito de dívida, como pregou o pastor aqui na quinta-feira, já está gravado, foi cravado na cruz, foi rasgado por Jesus Cristo. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso não significa, por outro lado, que o nosso pecado não traga dano para nós. É interessante, irmãos, porque Davi vai mostrar para nós que o pecado, ele infelizmente, talvez seja uma das únicas coisas que tem o poder de ofuscar essa alegria. Diante do seu pecado, Davi não diz assim: Deus, me perdoa e me dá a salvação de novo porque eu perdi. Não, Davi não diz isso. Mas sabe o que Davi diz no Salmo 51, verso 12? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Se diante dessa mensagem você ouviu sobre alegria e sentiu essa alegria distante de você, duas razões possíveis. Talvez você que nos ouve inclusive de casa, talvez você nunca professou essa fé, talvez você não entendeu o Evangelho até hoje, e hoje, entendendo o Evangelho, surgiu no seu coração o desejo então de experimentar dessa alegria. Eu quero te dizer que isso já é obra de Deus no seu coração. Basta que você agora confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Mas sabe qual é a segunda condição? Talvez essa alegria esteja distante da realidade de vida, da realidade do seu coração, por causa do pecado. Irmãos, o crente ele não perde a salvação, mas ele pode perder a alegria dela. De repente já não há mais beleza e brilho como havia no início da jornada. Isso não é culpa de Deus. O problema disso é o nosso pecado. Pastor, o que fazer então? A Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia diante de Deus. É noite de nós também reconhecemos essa graça maravilhosa
em Cristo Jesus. Quem sabe, pedindo ao Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Amém, meu irmão?